E se eu te dissesse que existem espalhadas pela floresta tropical da Costa Rica centenas de esferas de pedra perfeitamente redondas, algumas pequenas como laranjas, outras gigantes com mais de 2 metros de diâmetro e pesando até 15 toneladas. Esferas tão perfeitamente esféricas que a precisão rivaliza com o que conseguimos fazer hoje usando tecnologia computadorizada. Essas esferas foram descobertas acidentalmente na década de 1930, quando trabalhadores estavam limpando floresta para plantar bananas. De repente começaram a encontrar essas bolas de pedra gigantes, perfeitamente redondas, meio enterradas na vegetação. Algumas estavam sozinhas, outras organizadas em padrões geométricos precisos, linhas retas, triângulos ou alinhamentos que apontavam para direções específicas. Hoje vamos explorar um dos artefatos arqueológicos mais enigmáticos e visualmente impressionantes da América Central, as esferas de pedra da Costa Rica, ou Las Bolas, como são conhecidas localmente. Objetos que inspiraram teorias de tudo, desde astronomia antiga até visitas extraterrestres, e que continuam desafiando explicações satisfatórias. Prepara o café, porque essa história envolve civilizações perdidas, precisão impossível e, infelizmente, muita destruição por caçadores de tesouros ignorantes. As esferas de pedra estão localizadas principalmente no delta do Diquís, no sul da Costa Rica, embora algumas tenham sido encontradas em outras regiões do país. A maior concentração está na Ilha del Caño e em sítios arqueológicos ao redor da cidade de Palmar Sur. São aproximadamente 300 esferas conhecidas e catalogadas, embora muitas outras tenham sido destruídas ou perdidas ao longo das décadas. Essas esferas variam enormemente em tamanho. As menores têm cerca de 10 centímetros de diâmetro, pequenas o suficiente para carregar em uma mão. As maiores chegam a 2,5 metros de diâmetro e pesam estimadas 15 toneladas, o equivalente a 2 elefantes adultos. E aqui está o detalhe mais impressionante. Muitas dessas esferas são quase perfeitamente esféricas, com desvios de apenas alguns milímetros em todo o perímetro. A precisão é tão surpreendente que, quando medições detalhadas foram feitas nos anos 40, usando equipamento de topografia de precisão, pesquisadores ficaram chocados. Algumas esferas tinham esfericidade de 96 a 99% de perfeição. Para contexto, criar uma esfera de pedra de 2 metros, com essa precisão, usando apenas ferramentas manuais, seria desafiador até para artesãos modernos com tecnologia atual. A descoberta moderna das esferas aconteceu em 1930, quando a United Fruit Company, uma empresa americana, estava limpando vastas áreas de floresta tropical no sul da Costa Rica para criar plantações de banana. Trabalhadores usando maquinário pesado começaram a encontrar essas esferas de pedra enterradas ou meio escondidas pela vegetação. No início, muitos trabalhadores pensaram que as esferas poderiam conter ouro ou tesouros enterrados por civilizações antigas. Dezenas, talvez centenas de esferas foram destruídas nessa busca ignorante por tesouros que nunca existiram. É uma das maiores tragédias arqueológicas da América Central, a perda irreversível de artefatos únicos, antes mesmo que cientistas pudessem estudá-los adequadamente. Felizmente, nem todas foram destruídas. Eventualmente, arqueólogos intervieram e começaram a documentar e proteger as esferas restantes. O primeiro estudo científico sério foi conduzido por Doris Stone na década de 1940. E depois mais profundamente por Samuel Lothrop e sua esposa Dorothy entre 1943 e 1963. Lothrop publicou estudos detalhados que colocaram as esferas no radar da comunidade arqueológica internacional. Lothrop mediu, mapeou e fotografou dezenas de esferas. Ele descobriu que muitas não estavam em posições aleatórias, mas organizadas em padrões deliberados. Em um sítio chamado Farm 6, ele encontrou esferas organizadas em linhas retas e curvas, que pareciam seguir alinhamentos precisos. Algumas formavam triângulos, outras estavam em grupos de 4 ou 5 com espaçamento regular entre elas. Isso levantou a questão crucial: as posições originais das esferas tinham significado. Seriam mapas estelares, calendários astronômicos, marcadores territoriais ou simplesmente decoração monumental? Infelizmente nunca saberemos com certeza, porque a maioria das esferas foi movida de suas posições originais décadas antes de arqueólogos chegarem.
Trabalhadores da plantação as moveram para usar como decoração e empresários as levaram para jardins e museus e algumas foram roubadas por colecionadores. Elas são atribuídas à cultura de Quis, uma civilização pré-colombiana que habitou o sul da Costa Rica entre 800 e 1500 anos depois de Cristo aproximadamente. Os Diquis eram uma sociedade complexa, com hierarquia social, agricultura avançada, metalurgia sofisticada, especialmente em ouro e jade, e comércio extenso com outras culturas mesoamericanas. Mas aqui está o problema. A cultura Diquis não tinha escrita. Então não deixaram registros explicando por que ou como fizeram as esferas. Quando os conquistadores espanhóis chegaram à Costa Rica no século XVI, a cultura Diquis já estava em declínio, devastada por doenças e mudanças sociais. Os espanhóis mencionaram brevemente as esferas em alguns documentos, mas sem grande interesse ou compreensão de seu significado. Então, como as esferas foram feitas? A maioria é esculpida em gabro, uma rocha ígnea dura similar ao granito. Gabro é extremamente difícil de trabalhar, mais duro que o aço. Então, não pode ser cortado com ferramentas de metal macio como bronze ou ouro que os Diquis tinham disponível. Algumas esferas menores são feitas de calcário, que é mais macio, mas ainda assim requer habilidade para moldar em forma esférica perfeita. Primeiro, os Diquis teriam selecionado blocos de gabro, naturalmente arredondados de leitos de rios, para minimizar trabalho. Depois, usando pedras mais duras como ferramentas e muita paciência, teriam desbastado o bloco, aproximando-o de uma forma esférica. A técnica principal seria percussão controlada, batendo repetidamente com martelos de pedra para lascar fragmentos pequenos. Para o acabamento fino, a técnica provavelmente envolvia abrasão, usar areia molhada e pequenas pedras para esfregar continuamente a superfície, polindo-a ao longo de meses ou até anos. Experimentos modernos tentando replicar o processo mostraram que é possível, mas extremamente trabalhoso. Uma equipe levou meses trabalhando todos os dias para criar uma esfera de tamanho médio com ferramentas neolíticas. Mas como garantir que a forma final seja perfeitamente esférica sem instrumentos de medição precisos? Aqui é onde entra a engenhosidade surpreendente. Uma teoria é que os artesãos usavam técnicas de linha e prumo, criando um sistema de referência tridimensional. Imagine 3 linhas perpendiculares atravessando o centro da esfera, formando um sistema de coordenadas cartesianas. Medindo constantemente a distância do centro até a superfície em todas as direções, os artesãos poderiam garantir uniformidade. Outra possibilidade é que usavam modelos ou gabaritos, moldes feitos de madeira ou cordas, que permitiam verificar a curvatura da superfície em múltiplos ângulos. A combinação de medição cuidadosa, habilidade artesanal desenvolvida ao longo de gerações e muito tempo poderia produzir esferas com a precisão que vemos. A teoria mais prosaica é que eram simplesmente símbolos de status, marcadores de território ou autoridade. Caciques poderosos demonstrariam seu poder comissionando a criação de esferas gigantes, um projeto que exigiria recursos significativos e trabalho organizado. Evidências apoiam parcialmente essa teoria. Esferas maiores tendem a ser encontradas em sítios que eram claramente centros de poder, com grandes montículos, plataformas e estruturas cerimoniais. É possível que a criação de esferas fosse um empreendimento de elite reservado para ocasiões importantes ou líderes específicos. A teoria astronômica é popular, mas controversa. Alguns pesquisadores propõem que as esferas organizadas em padrões específicos eram mapas estelares ou calendários astronômicos. As posições poderiam representar constelações, planetas ou marcar posições de nascer e pôr do sol em datas importantes, como solstícios e equinócios. Os Diquis certamente tinham conhecimento astronômico, como a maioria das culturas mesoamericanas, mas evidências concretas são escassas. O problema com a teoria astronômica é que precisaríamos saber as posições originais exatas das esferas para testar a hipótese adequadamente, e como mencionei, essas informações foram perdidas quando as esferas foram movidas. Alguns alinhamentos documentados por Lothrop parecem sugestivos, mas poderiam ser coincidência ou nossas mentes humanas vendo padrões onde não existem. Existe também a teoria cosmológica que as esferas representam corpos celestes,
Sol, Lua, planetas, ou até a própria Terra. A forma esférica perfeita poderia simbolizar perfeição divina ou a geometria do cosmos. Muitas culturas antigas associavam esferas com o divino e o celestial. Então não seria surpreendente se os Dikis fizessem o mesmo. Uma teoria mais funcional sugere que algumas esferas menores eram usadas como ferramentas para moagem ou trituração. Algumas mostram sinais de desgaste que poderiam indicar uso prático. Mas isso não explicaria as esferas gigantes, de 15 toneladas, que obviamente não servem nenhuma função utilitária direta. Talvez houvesse múltiplos tipos de esferas, com propósitos diferentes pequenas para uso prático, grandes para propósitos cerimoniais ou simbólicos. A teoria mais controversa e cientificamente rejeitada é a extraterrestre. Proponentes de teorias alienígenas antigas argumentam que a precisão das esferas é evidência de tecnologia avançada ou conhecimento transmitido por visitantes extraterrestres. Erich von Däniken incluiu as esferas em seus livros sobre astronautas antigos, sugerindo que marcavam locais de pouso de naves espaciais ou eram dispositivos de navegação alienígena. A comunidade científica rejeita totalmente essas ideias. Não há absolutamente nenhuma evidência de tecnologia avançada ou influência extraterrestre. O que há é evidência clara de capacidade humana, habilidade, paciência e engenhosidade. Culturas antigas em todo o mundo criaram objetos de precisão impressionante sem necessidade de explicações sobrenaturais. Atribuir realizações indígenas a alienígenas é, na verdade, desrespeitoso, implica que povos antigos eram incapazes de tais feitos por conta própria. Vamos falar sobre a distribuição geográfica das esferas. A maioria está no delta do Dikis, mas algumas foram encontradas na ilha del Canho, a cerca de 15 km da costa, no Oceano Pacífico. Isso levanta questões fascinantes. Como esferas pesando toneladas foram transportadas para uma ilha? Teriam sido feitas in loco na ilha ou transportadas de barco? Análises petrográficas mostraram que algumas esferas na ilha são feitas de gabbro que não existe naturalmente lá. O gabbro teria que vir do continente. Isso significa que sim, os Dikis transportaram esferas de várias toneladas por mar, uma façanha de engenharia e navegação impressionante para uma cultura sem tecnologia de navegação avançada. Provavelmente usaram balsas grandes feitas de troncos amarrados e muita mão de obra coordenada. A ilha del Canho era aparentemente um local cerimonial importante. Além das esferas, foram encontrados cemitérios com enterros elaborados, artefatos de ouro e jade e evidências de rituais complexos. Talvez a ilha fosse considerada sagrada e as esferas foram levadas até lá como oferendas monumentais ou marcadores territoriais de um espaço espiritualmente significativo. O processo de fazer e transportar essas esferas teria sido comunitário envolvendo dezenas ou centenas de pessoas. Existem lendas locais sobre as esferas, embora seja difícil saber se são autênticas tradições orais antigas ou histórias criadas posteriormente. Alguns indígenas locais contam que as esferas foram feitas por deuses ou espíritos da floresta, usando plantas mágicas que amoleciam a pedra, permitindo moldá-la como argila. Outras lendas dizem que as esferas marcam locais de tesouros enterrados ou portais para outros mundos. Várias esferas foram gravadas com nomes iniciais ou símbolos por visitantes ignorantes, destruindo superfícies que permaneceram intactas por séculos. Em 2014, as esferas de pedra foram declaradas Patrimônio Mundial da Unesco, reconhecimento oficial de sua importância arqueológica e cultural. Como equilibrar acesso público com preservação de artefatos frágeis e insubstituíveis? Esses locais preservam esferas in situ junto com outras características arqueológicas como montículos, plataformas e evidências de assentamentos antigos. Visitantes podem ver as esferas em seu contexto original, ou pelo menos o mais próximo possível do original, dado que muitas foram movidas antes da proteção começar. O Museu Nacional da Costa Rica, em São José, tem várias esferas em exibição, incluindo algumas das maiores. O museu também tem exposições explicando o que sabemos e não sabemos sobre as esferas, apresentando várias teorias de forma equilibrada, sem favorecer interpretações sensacionalistas.